Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma Biorevisão Conceitos Básicos. Alguns alunos me perguntam se é importante estudar embriologia para o Enem. Olha só, na prova do Enem de 2020 caiu uma questão sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg. Fazia muito tempo, mas muito tempo, que tal assunto não caía na prova e caiu. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento e após a vinheta, Biorevisão Conceitos Básicos em Embriologia, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos então iniciar a nossa biorevisão conceitos básicos sobre embriologia, nosso assunto da aula de hoje. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. Novas bioaulas todas as semanas. Sejam aulas, sejam biorevisões. Beleza? Vamos então ao primeiro item relacionado ao tema embriologia. E o primeiro item diz assim: na espécie humana é correto afirmar que as principais fases do desenvolvimento do embrião são, na devida ordem, clivagem, gastrulação e organogênese. Está absolutamente correto. Olha só, as fases do desenvolvimento embrionário, tá certo ou não? O espermatozoide fecunda o óvulo, dessa fecundação resulta em um zigoto. Esse zigoto entra num processo de divisão celular por mitose. A partir de uma célula, na primeira divisão você tem 2 células, segunda divisão você tem 4 células. Tais células resultantes da divisão do ovo ou zigoto são denominadas de blastômeros ou célula-tronco embrionária, que inicialmente são células totipotentes, capazes de se diferenciar em qualquer tecido ou órgão, beleza? Esse processo de divisão da célula-ovo é chamado de segmentação ou clivagem. Isso leva à origem de um maciço celular chamado de mórula. Essa mórula evolui formando um embrião oco chamado blástula, que evolui formando um outro embrião chamado de gástrula na fase de gastrulação. Logo em seguida, vem o último estágio básico do desenvolvimento inicial embrionário, que é a fase de neurula, a neurulação, e então segue-se a histogênese, que é a gênese dos tecidos que irão formar o indivíduo adulto, e a organogênese, que é a formação dos órgãos. Ele não citou todas as etapas ipsilíteres de modo sequencial, mas citou, tá certo, as etapas sequenciais, algumas delas em ordem, e está absolutamente correto. Beleza? Próximo item diz assim: as divisões que ocorrem durante a segmentação, que é a mesma coisa que clivagem, que nada mais é do que as divisões mitóticas que sofrem o zigoto, levando ao desenvolvimento do embrião, tá? Então ele diz aqui, ó, durante a segmentação denominam-se clivagens. E as células que se formam são chamadas de blastômeros. No item inicial já comentamos a respeito disso, absolutamente correto. Próximo item, ectoderme é o tecido responsável pela formação da epiderme e anexos epidérmicos, unha, pelo, você pode citar também cabelo, do sistema nervoso e das cavidades boca, nariz e ânus. Beleza ou não? Muito bem. Antes da gente comentar sobre isso, vamos dar uma introdução para você e eu quero te dar um macete, eu quero te dar uma dica para nunca mais você errar qualquer questão que apareça na prova envolvendo o destino dos folhetos embrionários. Professor, quem são os folhetos embrionários? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Esses 3 tecidos que surgem durante o desenvolvimento do embrião irão originar, tá, cerca de 216 tecidos que formam o indivíduo na fase
adulta. E aí, cada tecido desse é responsável por originar tecidos adultos, órgãos, sistemas do indivíduo adulto e etc. E muitas vezes esse tipo de questão, quando aparece numa prova onde o indivíduo diz que o sistema nervoso, por exemplo, a epiderme, origina-se da ectoderme, e o menino fica pensando, e agora? É da ectoderme? É da endoderme? Ou é da mesoderme? Muito bem. Eu vou te levar a um quadro aqui, olha só, pronto, que é este quadro aqui, que se refere ao destino dos folhetos embrionários. Então você tem a ectoderme, que é o primeiro folheto, a mesoderme, que é o folheto do meio, e a endoderme, que é o último folheto, o folheto mais interno, tá? Em termos de sequencial de origem, primeiro surge a ecto, na fase de gastrulação vem a endo, e na fase de final de gastrulação para início de neurulação vem a mesoderme. A mesoderme é o terceiro folheto. Mas aqui na sequência está o folheto mais externo, o folheto do meio e o folheto mais interno. Muito bem, ectoderme são 2 tracinhos. A endoderme também são 2 tracinhos, mas a mesoderme é 1 tracinho só. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Presta atenção. A ectoderme é responsável por originar o sistema nervoso, epiderme e anexos. A endoderme é responsável por originar o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório. E a mesoderme, professor, o resto. Então, se eu perguntar para você qual a origem do sistema circulatório, mesoderme. Qual a origem do sangue, mesoderme. Qual a origem das vértebras, da coluna vertebral, mesoderme. Entendido? Agora, se eu disser para você qual a origem da medula espinal, a medula espinal, aí você, é sistema nervoso central, então a origem é ectoderme. Com essa tabelinha simples aqui, você é capaz de identificar a origem de qualquer um desses tecidos ou sistemas. Tecido conjuntivo, ele aparece de onde? Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tem origem mesodérmica. Não é isso? Assim como o tecido epitelial, que contém a epiderme e os anexos, tem origem da ectoderme. Tá certo ou não? Intestino, professor, vem de onde? Aí você olha para aqui, endoderme, sistema gastrointestinal. Ficou simples agora? Pronto, então com essa tabelinha você sabe tudo sobre destino de folhetos embrionários. Agora existem algumas observações. Observação IPC1 é a observação importante pra cacete. Boca, nariz e ânus têm origem ectodérmica, tá? Aí é só uma observaçãozinha básica. Outra observação, as mucosas têm sua origem baseada em sua localização. Por exemplo, o estômago que é do sistema gastrointestinal, o intestino que é do sistema gastrointestinal, tá? O estômago apresenta a mucosa gástrica, o intestino apresenta a mucosa intestinal. Nós sabemos que mucosas são epitélios. O que é uma mucosa, professor? É um epitélio, tá? Que reveste cavidades do corpo que se comunicam com o meio externo, entendido ou não? Ou órgãos pelo lado de dentro, entendido? Só que no estômago você tem um epitélio, que é uma mucosa, que o reveste pelo lado de dentro, e o estômago tem origem endodérmica, porque faz parte do sistema gastrointestinal. Beleza? Mas essa mucosa, entendida, ela tem origem também endodérmica, porque ela está localizada dentro de um órgão com origem endodérmica. É isso que a observação quer dizer. E outra observação importante são a respeito das 3 serosas. As serosas, como as mucosas, também são epitélios. Entendido ou não? São epitélios, certo ou não? Que revestem órgãos pelo lado de fora. Aí você tem um saco seroso, onde o coração está dentro, um saco seroso, onde os órgãos abdominais estão dentro, e a pleura, que é o saco seroso que reveste o sistema pulmonar. Todas essas 3 serosas aqui têm origem mesodérmica. Entendido? Aí você observa com isto que tecidos de relação epitelial, eles tanto podem ter origem ectodérmica, como mesodérmica, como endodérmica, dependendo da sua localização.
Os vasos sanguíneos têm uma camada, uma túnica íntima, uma túnica mais interna, que é formada de um tecido epitelial simples, pavimentoso, chamado de endotélio. Se perguntarem numa prova para você qual a origem do endotélio, aí você vaso sanguíneo, vaso sanguíneo é sistema circulatório não é ectoderme, que ectoderme é nervoso e epiderme, não é endoderme, endoderme é gastrointestinal respiratório, então é o resto. Então o sistema circulatório, vaso sanguíneo é mesoderme, então consequentemente o endotélio, que é um epitélio de revestimento interno dos vasos sanguíneos, a sua origem é mesodérmica, porque ele está localizado dentro de um órgão que está relacionado ao sistema circulatório, que tem origem mesodérmica. Acredito que com esse resumo aqui você não tem como errar mais questões envolvendo o destino de folhetos embrionários. Sendo assim, ectoderme é o tecido responsável pela formação da epiderme e anexos epidérmicos, como unha e pelo, do sistema nervoso e das cavidades boca, nariz e ânus, absolutamente correto, de acordo com o que nós descrevemos neste macete da tabela de destino de folhetos embrionários. Próximo item, endoderme é um folheto embrionário mais interior que os outros dois, é verdade, ecto é externo, meso é o do meio, endoderme é o interno. É ele que forma o sistema respiratório, sistema gastrointestinal e sistema circulatório. Tá tudo correto, só que sistema circulatório ele evolui a partir do folheto mesoderme e não do folheto endoderme. Mas respiratório e gastrointestinal está correto, beleza? Próximo item, mesoderme é um folheto embrionário que se forma na terceira semana de gestação após a gastrulação, durante a neurulação nos vertebrados. Pronto, essa aí é a origem clássica do terceiro folheto, que é chamado de mesoderme. Próximo item, existem 3 classificações para a formação dos animais. Os monoblásticos, os apresentam apenas um folheto, os diblásticos, que possuem 2 folhetos, e os triblásticos, que são compostos por 3 folhetos embrionários. A afirmativa está incorreta porque não há classificação de indivíduos, tá certo, a nível de monoblástico. Eles são diblásticos, apresentando ectoderme e endoderme, ou são triblásticos, apresentando os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. E aí, olha só, você só precisa saber, guardar com você aí na memória, quem são os diblásticos. Diblásticos são os quinidários, também chamado de selenterados. Águas-vivas, por exemplo, pólipos, medusas, anêmonas do mar. Os animais que são do grupo dos quinidários são diblásticos, apresentam apenas ectoderme e apresentam apenas a endoderme. A ectoderme dá origem ao epitélio, tá certo ou não? E a endoderme dá origem à gastroderme desses animais, que está relacionada à digestão intracelular e que eles apresentam. Não vamos detalhar muito sobre os quinidários, apenas lembre-se que quinidários são diblásticos. O resto, platelminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo, cordado, todos eles são triblásticos. C. Você perguntou aí, professor, e os poríferos? Poríferos não apresentam organização a nível tecidual. São os animais mais primitivos. Eles não têm classificação a nível de ecto, endo, meso. Eles não têm organização tecidual. Beleza? São formados apenas por 4 grupos de células específicas que, de modo independente, constituem esse animal. Os coanócitos, os porócitos, os amebócitos, os pinacócitos, beleza? Mas isso é para o estudo de zoologia. Aqui o que interessa pra gente é você saber, nesse caso desse item, o que é um animal diblástico, o que é um animal triblástico, e já fizemos a referência legal para você. Entendido? Beleza? Próximo item. Na gastrulação forma-se o blastóporo. Se o primeiro blastóporo dá origem ao ânus do animal, é protostômio. Se o primeiro blastóporo dá origem à boca, o animal é deuterostômio. Beleza? Tá falso porque é o contrário. É entendido ou não? Olha só. A blástula é um embrião oco.
ele é oco por dentro e tem um tecido de revestimento que é a ectoderme. Em algum ponto dessa blástula, essa ectoderme invagina para o interior da cavidade, que é chamada de blastocele, formando então um segundo revestimento tecidual interno. Aí você tem, olha só, ectoderme revestindo por fora, agora você tem endoderme revestindo por dentro, uma cavidade central chamada de arquêntero aberta, que se comunica com o meio externo através de uma abertura que é chamada de blastóporo. O blastóporo nada mais é do que o orifício que comunica o embrião com o meio externo. O primeiro blastóporo dá origem à boca, o animal é protostômio, o ânus vem depois. O primeiro blastóporo dá origem ao ânus, o animal é deuterostômio, a boca vem depois. Você só precisa guardar aí na sua mente quem são os animais deuterostômios. São os equinodermos e os cordados. Os demais todos são protostômios. Beleza? Estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, equinodermos são deuterostômios. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os cordados, vertebrados superiores, são deuterostômios. O primeiro blastóporo que surge dá origem ao ânus, o segundo vai dar origem à boca. Beleza? Respondido e comentado esse item. Vamos para o próximo item? Vamos lá. Durante a fase de blástula, ocorre uma invaginação das células periféricas do embrião que origina o arquêntero, cuja abertura é denominada de blastóporo. Entendido ou não? Durante a fase de blástula, ocorre uma invaginação das células periféricas do embrião que origina o arquêntero, cuja abertura é denominada blastóporo. Ora, a questão está falsa. Por quê? Porque isso aqui não acontece durante o desenvolvimento de blástula, durante a blastulação. Ocorre durante a gastrulação, durante a fase de gastrulação. Entendido? É quando a ectoderme da blástula invagina para o interior da blastocele, revestindo essa cavidade pelo lado de dentro, originando então o tecido endodérmico. A cavidade passa a ser chamada de arquêntero e a abertura passa a ser denominada de blastóporo. Show de bola? Próximo item, o ovo oligolécito possui pouco vitelo distribuído de forma uniforme no citoplasma e sua segmentação é total ou holoblástica igual. É encontrado em mamíferos ovíparos como o ornitorrinco. Pronto. Agora é o seguinte, tá? Tipos de ovos. Professor, como é que eu faço para não errar questões sobre tipos de ovos? Muito bem. Vamos para um outro quadro que eu montei especificamente para você, resumindo essa questão dos tipos de ovos. Então, olha só. Ovo oligolécito, chamado de alécitos, são ovos que apresentam pouca quantidade de vitelo. E esse vitelo é distribuído homogeneamente por todo o citoplasma da célula. Esse ovo aí, a ocorrência dele, ele é encontrado em mamíferos, ele é encontrado em equinodermos. Exceção ornitorrinco e equidna. Ornitorrinco e equidna, ou equidna, são os mamíferos aplacentários. Não apresentam placenta e são animais ovíparos, como aves e répteis. Eles põem ovos e o embrião se desenvolve dentro do ovo. Os animais que botam ovo não têm ovo do tipo oligolécito. Esse ovo é megalécito, tem grande quantidade de vitelo. Entendido? Então é a exceção à regra. Por que ornitorrinco e equidna, embora sejam classificados como mamíferos, não apresentam ovo com pouca quantidade de vitelo, ovo oligolécito, tá? Porque esses animais são ovíparos. O embrião se desenvolve fora do organismo da fêmea. Tem que ter muito material nutritivo, tem que ter muito vitelo para que ele se mantenha no seu desenvolvimento. Belezinha? Muito bem, a segmentação, que a gente já viu o que é a divisão mitótica do zigoto. Essa segmentação é do tipo holoblástica igual. Ou seja, o que é a segmentação holoblástica, Billy Paul? O ovo se segmenta totalmente, o ovo se segmenta completamente. E nesse caso, forma células resultantes, todas de tamanhos iguais. Aí por isso que a segmentação é holoblástica ou igual. Próximo item são os ovos chamados de mesolécitos.
Os ovos mesolestos, o próprio nome já está dizendo, meso tem a ver com médio, ele tem média quantidade de vitelo. A ocorrência desse tipo de ovos são peixes e anfíbios. Os peixes e os anfíbios também apresentam segmentação holoblástica, só que é segmentação holoblástica desigual. O que quer dizer isso, professor? Olha só, o ovo mesolesto difere do oligolécito porque essa média quantidade de vitelo não se distribui homogeneamente por toda a superfície do ovo, tá? Ele se distribui de modo diferencial. Tem uma parte do ovo que tem muito vitelo, tem uma parte do ovo que tem pouco vitelo. Essa parte do ovo que tem pouco vitelo é uma região do ovo mais polar, onde está o núcleo, que o núcleo não é central. O núcleo vai para a periferia, chama-se polo animal. E o restante do citoplasma, cheio de vitelo, chama-se polo vegetativo. A segmentação flui melhor na região onde há menos vitelo, que é a região do polo animal, e é um pouco mais difícil de fazer onde tem o vitelo. O vitelo dificulta a dispersão das células na divisão. Tá? Mas não se preocupe com esses detalhes. O que você deve ter em mente é exatamente isso aqui, a segmentação holoblástica desigual. Células menores, chamadas micrômeros, células maiores, chamadas macrômeros. Nesses macrômeros aqui tem grande quantidade de vitelo em relação aos micrômeros. Tá certo? Essa é a situação do mesolesto. Quando você vai para outro tipo de ovo, é o ovo megalesto, esses têm grande quantidade de vitelo, muita quantidade de vitelo, concentrada no polo vegetativo. Quase nenhum vitelo no polo animal, onde está o núcleo. A ocorrência é exatamente em répteis e aves. Os animais ovíparos, como um todo, apresentam esse tipo de ovo. E eles vão apresentar um tipo de segmentação que é chamada de meroblástica. Meroblástica discoidal. Professor, meroblástica o ovo se segmenta parcialmente. Na segmentação holoblástica, o ovo se segmenta completamente. Eu tenho a segmentação completa. Na meroblástica, eu tenho uma segmentação incompleta, que é chamada de segmentação parcial. Por quê, professor? Porque a segmentação ocorre na região do polo animal e não no polo vegetativo, porque tem vitelo demais. Entendido? Aí forma-se aquele monte de células que vão se originando da segmentação no polo animal, se agrupam formando a cicatrícula, também chamada de disco germinativo, que é uma característica clássica de ovos que são megalestos. E os ovos centrolestos? Os ovos centrolestos, eles têm muito vitelo também na região central, em volta do núcleo da célula. O núcleo da célula também é central, como nos ovos alestos ou oligolestos, ficam ali. E aí, a ocorrência desse tipo de ovo são os artrópodos. Os insetos é um exemplo clássico dele. A segmentação é do tipo meroblástica, segmentação meroblástica superficial, porque o vitelo fica na região central do ovo, em volta do núcleo, que também é central em relação à célula, e essas células que surgem nessa segmentação nessa região, elas vão se encaminhando para a periferia celular, formando um revestimento periférico da célula. Por isso que ele chama de segmentação superficial. Beleza? Então, muito bem. Ovo oligolesto, pouco vitelo, mamíferos e equinodermos, segmentação holoblástica igual. Mesolesto, médio vitelo, ovo de peixes e anfíbios, segmentação holoblástica desigual, células menores micrômeros, maiores macrômeros. Macrômeros. Megalestos tem muito vitelos, é o tipo de segmentação de quem põe ovo. Aí você tem aí os répteis e as aves. Tem segmentação meroblástica discoidal. Dentro desse grupo dos megalestos, você vai encontrar também o ornitorrinco e a equidna. Beleza? E o centrolesto, muito vitelo, rodeando o núcleo que é central, é a segmentação dos artrópodos, como os insetos, segmentação meroblástica ou superficial. Belezinha? Show de bola? Com essa tabela aqui você saca tudo relacionado a vitelo em ovo. Aí olha só, o ovo oligolesto possui pouco vitelo, ok, distribuído de forma uniforme no citoplasma, ok, sua segmentação é total, ok, holoblástica igual, as células que surgem da divisão são de mesmo tamanho, é encontrada em mamíferos ovíparos como ornitorrinca e
Pegou, ficou falso. Os mamíferos ovíparos, ornitorrinco, equidna, tem ovo megalesto, com grande quantidade de vitelo. Aí errou a questão. Vamos para a próxima? No ovo megalécito, o núcleo e o citoplasma formam um pequeno disco sobre uma quantidade enorme de vitelo. É dividido em polo animal e polo vegetativo, sendo encontrado em répteis e aves. Tudo absolutamente correto no que se refere ao ovo do tipo megalécito, ok? No ovo centrolesto, a segmentação é meroblástica e discoidal. É o ovo da maioria dos artrópodos, ok? Falso. Porque não é meroblástica discoidal. É meroblástica sim, mas é superficial. Não é isso? Beleza? Então é aí onde está o erro da questão. Próximo item, o blastocisto, constituído por uma camada interna de células, origina o embrião propriamente dito. Essa camada interna de células que existe na blástula dos mamíferos é chamada de embrioblasto. As células dessa região formam o embrião. O trofoblasto é a camada celular mais externa que participa da formação da placenta. Isso aí. Então você tem o embrião blástula dos mamíferos. Tá? Aí numa região aqui mais superior ele tem um maciçozinho de células que é chamado de embrioblasto, que dá origem ao embrião, e o envoltório, o tecido envoltório, que é um tecido ectodérmico, ele vai estar relacionado com formação de anexos embrionários, e um deles, a placenta, está absolutamente correto. O saco vitelínico é uma membrana que envolve o embrião de aves e mamíferos. Aí está falso. O saco vitelínico não é uma membrana que envolve o embrião de aves e mamíferos. A membrana que envolve os embriões, entendido ou não, é chamada de amnion. Entendido? Beleza? Muito bem. E saco vitelínico, bom, daqui a pouco a gente chega lá. O amnion armazena substâncias nutritivas para o embrião de répteis, aves e mamíferos, ok? Está falso, tá certo? O amnion, ele aparece em répteis, ele aparece em aves, ele aparece em mamíferos, por isso que esses animais são considerados amniotas. O amnion não aparece em peixes e anfíbios, por isso que eles são chamados de anamniotas. O amnion, ele tem a função de proteger contra choque mecânico e desidratação. Entendido? E o saco vitelínico é quem contém o vitelo, que é material nutritivo rico em lipídios e proteínas que serve para nutrir o embrião durante o desenvolvimento embrionário. Saco vitelínico este que é reduzido em mamíferos por razões óbvias, porque quem mantém o desenvolvimento embrionário nos mamíferos, eu estou falando de mamíferos placentários, quem garante essa nutrição é a placenta. Beleza? Show de bola. Próximo item, o alantoide é formado a partir do intestino posterior, serve para respiração e excreção nos embriões de répteis e aves. Nos mamíferos constitui parte do cordão umbilical e une-se com o córion para formar a placenta, absolutamente correto. Saco vitelínico, nutrição. Amnion, proteção e proteger contra choques mecânicos e desidratação. O alantoide tem a ver com acúmulo de excretas. Então, animal ovíparo que põe ovo. Tá? Então, o resultado do metabolismo gera ácido úrico. Esse ácido úrico é armazenado dentro do alantoide. O alantoide também tem relação com a respiração do animal? Também tem. Tá certo? E forma, junto com o córion, a placenta, o córion, que é o anexo mais externo, que envolve todo o embrião e todos os anexos. É o mais externo, que envolve todo mundo. Beleza? Próximo item, você tem aqui o córion, uma membrana bastante vascularizada e que envolve tanto o embrião como todos os demais anexos embrionários, fornecendo proteção, nutrição, acúmulo de excretas em aves e répteis. Ele representa o que? É protetor, ele protege os demais anexos, ele protege também o embrião, mas ele não tem relação nenhuma com acúmulo de excretas, beleza? Não há relação do córion com acúmulo de excretas. Nutrição até que vai, mas acúmulo de excretas não. Isso aí é alantoide, beleza? A placenta produz estrógeno e progesterona em pouca quantidade para manter a gravidez, muito pelo contrário. Os níveis estrogênico e os níveis de progesterona sobem a níveis muito elevados durante a gestação. Esses hormônios mantêm a gestação. Por quê, professor? Porque eles garantem a manutenção da integridade endometrial.
Entendido? Olha só, quando uma mulher não está grávida e no ciclo menstrual suas taxas de estrógeno e progesterona caem, a menstruação vem porque o endométrio perde a sua integridade e ele descama. Numa mulher grávida, eu tenho que manter o nível desses hormônios extremamente alto e a placenta ela faz isso a partir do 3º mês de gestação. Para quê? Para garantir a manutenção da integridade do endométrio onde o embrião está fixado. Tá? E em parte desse endométrio onde ele está fixado está lá a placenta. Se eu tiver queda progestacional ou queda dos níveis de estrógeno, ela sofre aborto porque aí o endométrio perde a sua integridade, começa a descolar tudo e ela vai abortar. Entendido? Beleza? Então os níveis têm que ser altos. Próximo item, a placenta oxigena o sangue das artérias umbilicais, levando diretamente para o coração do feto. A placenta oxigena o sangue, e isso do cordão umbilical, mas são das veias umbilicais e não nas artérias. No cordão umbilical você tem ava. No cordão umbilical você tem ava, 2 artérias e uma veia. A veia é responsável por transportar o sangue oxigenado e as artérias são responsáveis por transportar sangue carbonado, sangue venoso, beleza? Inverte, ok? Uma informação extremamente importante essa. Próximo item, o alantocórion é um anexo embrionário encontrado nos ovos de répteis e aves. É o resultado da união do córion e do alantoide, ok? Realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo e fornece proteção. Também é responsável por absorver cálcio contido na casca. Isso. O cálcio, que será utilizado no processo de ossificação do embrião dos ovíparos, ele é retirado da casca do ovo. Por isso que, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, a casca do ovo vai afinando, tornando-se cada vez mais frágil, o que facilita ela se quebrar lá quando o indivíduo já formado começar a se debater para sair de dentro desse ovo. Mas o alantocório, ele tem relação especificamente com trocas gasosas, oxigênio e CO2. Beleza? Próximo item. Répteis, peixes e mamíferos são chamados aminiotas em função da presença do amínio. A questão está falsa porque não são répteis, peixes e mamíferos, são répteis, aves e mamíferos. Os peixes são do grupo dos anaminiotas. E um detalhe importante, peixes só apresentam saco vitelínico como anexo embrionário. Anfíbio não tem anexos embrionários. Entendido ou não? Professor, e a nutrição do anfíbio vem dos macrômeros. Lembre-se que os anfíbios fazem segmentação holoblástica desigual. Tem micrômero e tem macrômero. Muito vitelo nesse macrômero, que nutre as primeiras fases de desenvolvimento embrionário nos anfíbios. Beleza? O saco vitelínico é reduzido e sem função de reserva de nutrientes no embrião dos mamíferos placentários. Absolutamente correto, tá? É um anexo que está reduzido. A vitamina B9 é requerida em quantidades 5 a 10 vezes maiores em mulheres grávidas do que em não grávidas. Deficiências na disponibilidade de ácido fólico para o embrião levam a sérios problemas de má formação relacionadas ao sistema nervoso, tais como anencefalia e espinha bífida. Absolutamente correto sobre a B9. Durante o 18º dia ao 25º dia do desenvolvimento embrionário, existe uma região da neurula, tá, que precisa se formar. Chama-se tubo neural. É do tubo neural, tá, que se desenvolve o sistema nervoso central. Nessa fase de formação do tubo neural, tá, do 18º ao 25º dia de gestação, ocorre a produção de 250 mil neurônios por minuto. E essa síntese desses neurônios para o desenvolvimento correto desse tubo neural tem a ver com a vitamina B9, que podem levar a disfunções específicas, tá, de má formação do sistema nervoso central por causa de um mau desenvolvimento congênito desse tubo neural. Show de bola! Mande bem no Enem! Essa foi a nossa biorevisão, conceitos básicos de hoje. Espero você na próxima. Se inscreva no canal, fique conosco.
Te aguardo. Até lá!